Boa noite, terceiro ano. Tudo bem com vocês? Espero que estejam ótimos, né? Depois do feriadão aí, terem descansado bastante, tá? Vamos então à resolução dos exercícios que eu passei para vocês na última aula, certo? Os exercícios sobre petróleo e gás natural, tá bom? Então, o primeiro exercício dessa lista está nos falando o seguinte, tá? O petróleo é fundamental ao conforto da nossa sociedade de consumo. Entretanto, em bombásticas notícias sobre derramamentos em mares e oceanos, torna-se vilão terrível. O petróleo bruto não é miscível com a água, pois seus constituintes, e aí a gente tem várias afirmações, né, que vão explicar o porquê do petróleo não ser miscível com a água. E aí a gente tem que escolher a melhor alternativa que se encaixe nesse contexto, tá? Então, primeira coisa que a gente precisa entender é que o que é miscível, né? Então, o termo miscível, que aparece aqui, ó, vamos destacá-lo. O termo miscível, ele representa, né, coisas que se misturam, tá? Então, líquidos que são miscíveis são líquidos que se misturam entre si, certo? Então, por exemplo, água e álcool. Água e álcool são miscíveis. Água e óleo. Água e óleo são immiscíveis. Por quê? Água e álcool se mistura, né? Então são miscíveis. E água e óleo não se misturam, então são immiscíveis. Então, ó, vou registrar aqui só para vocês lembrarem, tá? Então, ó, miscíveis são os líquidos que se misturam, certo? E aí ele pergunta o seguinte: o petróleo bruto não é miscível na água, ou seja, ele não se mistura com a água, pois os seus constituintes. Então, quais são as características que tem no petróleo que não permite misturar com a água, tá? Então, item A. São formados principalmente por átomos de carbono e hidrogênio em moléculas apolares. No item B, possuem muitos grupos funcionais capazes de formar ligações de hidrogênio com a água. No item C, formam substâncias iônicas contendo átomos de carbono, oxigênio e hidrogênio. E no item D, possuem muitos grupos funcionais hidrofílicos. E no item E, são formados por átomos de carbono, hidrogênio e nitrogênio com muitas ligações peptídicas. Então a gente precisa entender cada um desses termos, né, para poder compreender quais são os constituintes aí desse petróleo e por que eles não se misturam com a água. Então, pessoal, para entender esses tópicos, nós vamos começar pelo primeiro aqui, ó. São formados principalmente por átomos de carbono e hidrogênio em moléculas apolares? Sim, né? O petróleo é formado de hidrocarbonetos, né? Que são o tipo de função orgânica que contém apenas carbonos e hidrogênios, certo? E aí, o que significa essas moléculas apolares? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Então, aqui nós temos a representação da polaridade das ligações, tá? Tem moléculas que são formadas por ligações apolares e tem moléculas que são formadas por ligações polares. Qual que é a diferença de uma para outra? Nas ligações apolares, ó, tá vendo que a gente tem aqui os mesmos elementos ligados, né? Pode acontecer que não sejam os mesmos elementos, mas sejam elementos com diferença de eletronegatividade muito pequena, tá? A eletronegatividade é uma característica que tem lá na tabela periódica, onde os elementos que são mais eletronegativos atraem o negativo para eles, ou seja, atraem os elétrons. E os que são menos eletronegativos, eles afastam os elétrons dele, então eles doam elétrons, tá? Então, quando a gente tem uma molécula que envolve elementos aí com eletronegatividade que não varia tanto de uma para outra, então essa molécula a gente chama de apolar, porque não vai ter nenhum elemento, ó, nem o hidrogênio nesse caso aqui é mais forte eletronegativamente do que o outro. Então, esse hidrogênio vai ter a mesma quantidade de elétrons em volta dele do que esse aqui, tá? Um não vai atrair para mais perto do outro os elétrons, certo? O que não acontece nessa ligação aqui, ó. Aqui nós temos uma ligação entre o hidrogênio e o cloro. Olha a diferença de eletronegatividade deles aqui na lista. O hidrogênio é o menos eletronegativo e o cloro é um dos mais. Então, quer dizer,
o elétron que eles estão compartilhando aqui nessa ligação provavelmente está muito mais próximo do cloro do que do hidrogênio. Então, essa diferença de eletronegatividade faz com que tenha um polo negativo na região do cloro e um polo positivo na região do hidrogênio. Isso, né, é o que classifica a ligação ser polar. Se aparece polo, uma região mais negativa, uma região mais positiva, significa que é polar, tá? E a água, professora? A água, ela é uma substância polar, certo? Olha, o oxigênio é um elemento bem eletronegativo, se a gente for voltar aqui na tabelinha, ó, ele é quase o mais eletronegativo de todos, que está ligado com 2 hidrogênios, que a gente já viu lá pela tabelinha, ó, que é o menos eletronegativo de todos, certo? Então, o que vai dar isso? Muito eletronegativo com pouco eletronegativo? Todos os elétrons, né, envolvidos nessa ligação vão estar mais próximos do oxigênio. Significa que o oxigênio vai ter um polo negativo e os 2 hidrogênios vão ter polos positivos, certo? Então, o negativo do oxigênio aqui tem que atrair o positivo de uma outra molécula. E o positivo aqui dos hidrogênios tem que atrair o negativo de uma outra molécula. Se essas moléculas que interagirem com essa água não tiver uma parte positiva e uma parte negativa, concorda que não tem quem atrai quem? Se não tem quem atrai quem, né, significa então que elas não se misturam. É o que acontece com a molécula de água, né, e a molécula de óleo. Dá uma olhada nessas moléculas de óleo aqui, ó. Elas são compostas praticamente de carbono e hidrogênio, certo? Quase que totalmente. Então, ó, lá na eletronegatividade, a gente viu que tanto o hidrogênio quanto o carbono são pouco eletronegativos, ou seja, a baixa diferença de eletronegatividade entre eles. Significa que não vai ter um polo positivo numa região e um polo negativo em outra. Se não tem polos, significa que não consegue se misturar com a água, tá? Então, em resumo, né, o que a gente consegue definir aqui, ó? Polar mistura com quem? Com polar. E apolar mistura com apolar, certo? Então, nesse contexto, né, a nossa alternativa correta aqui para o exercício é o item A, tá? Vamos fazer um breve comentário, então, sobre as outras. Ó, possuem muitos grupos funcionais capazes de formar ligações de hidrogênio com a água. As ligações de hidrogênio, pessoal, são tipos de interações entre as moléculas, tá? Dá uma olhadinha aqui, ó, são essas ligações aqui. As ligações de hidrogênio também são entre atrações entre regiões positivas e regiões negativas, ou seja, dentro de uma molécula de água tem uma ligação rígida entre oxigênio e hidrogênio. Mas entre moléculas de água, o que mantém ela unida ali formando a água, são as ligações ou as atrações eletrostáticas entre os hidrogênios, né, das moléculas de água com os oxigênios de outras moléculas de água, tá? Porque um é positivo e é negativo, não é? Então, eles se atraem ali eletrostaticamente, tá? Como se fossem ímãs. Então, isso é que permite, né, a água se manter ali naquele fluido, tá? Então, essas interações são interações fortes, né? Não é difícil a gente separar um ímã de um polo grudado com outro polo de outro ímã. Então, essas interações são como essas ligações de ímãs, elas são interações fortes. Então, esse tipo de ligação, se tivesse presente, faria com que esses líquidos se misturassem, né? Formam substâncias iônicas contendo átomos de carbono, oxigênio e hidrogênio. Apareceu oxigênio aqui, ó, já eliminou a resposta, porque petróleo são hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos só tem carbono e hidrogênio, tá? Não tem outro elemento. D. Possuem muitos grupos funcionais hidrofílicos. O termo hidrofílico, pessoal, vem de interação com a água, tá? Então, hidro vem de água, tá? E filia, né, vem de interação, que tem afinidade, tá? Então, hidrofílico é o que tem afinidade pela água. Se ele possuísse grupos que têm afinidade pela água, adivinha? Se tem afinidade, eles vão interagir, então iriam se misturar, que não é o que acontece. E no item E, são formados por átomos de carbono, hidrogênio e nitrogênio com muitas ligações peptídicas. A gente nem precisa saber o que é ligação peptídica, tá? Foca aqui, ó, no nitrogênio. Apareceu outro elemento diferente de
de carbono e de hidrogênio já impede, né, que essa seja a resposta correta, tá? Então, a alternativa correta é o item A no primeiro exercício. Bom, no exercício 2, pessoal, ele fala um textinho, né, sobre o gás natural, como ele é utilizado e tal, mas, no final das contas, o que ele quer saber, né, independe desse texto. O que ele quer saber é, o gás natural é composto de quê? É isso que ele quer saber, certo? Então, esse gás consiste em CO2, CH4, C2H6, CH3, CH2, CH3 ou uma mistura de C3H8 e C4H10. Então, ele quer saber quais são os gases que compõem o gás natural, certo? Então, o gás natural, pessoal, é um tipo de gás composto por uma mistura de hidrocarbonetos simples, né? O que significa isso? Hidrocarbonetos que contêm pouca quantidade de carbono, certo? Então, quanto mais simples o hidrocarboneto, maior é a quantidade desse hidrocarboneto dentro do gás natural, tá? Então, levando isso em consideração, né? Apesar dele ser uma mistura, né, desses vários gases, desses vários hidrocarbonetos simples, a base do gás natural é o gás metano, tá? Que é o hidrocarboneto mais simples de todo. É impossível ter um hidrocarboneto mais simples do que esse. Por quê? Ele tem apenas um carbono, certo? Então, a alternativa, né, que baseia essa resposta é o item B. Porque ele se consiste em metano e há presença, né, em menores quantidades de outros gases que contêm lá 2 carbonos, 3 carbonos. Por isso que a gente não poderia citar diretamente, ó, essa mistura de C3, H8 e C4H10, porque ele não está indicando o metano, que é a base, né? Que o etano, que também está presente, tá? Então, para melhor contemplar essa resposta, é o item B, ok? No exercício 3, já ele fala o seguinte: quando se resfria o gás natural a aproximadamente 162 graus Celsius, esse gás passa a ser liquefeito, ou seja, ele se torna líquido, tá? Que é comumente utilizado para facilitar o quê? Então, ó, só corrigindo aqui, na verdade, é um resfriamento, né? A menos 162 graus Celsius. Estão corrigindo o material de vocês, tá? Então, esse gás, né, quando ele é liquefeito, ele passa por esse processo para facilitar o quê? Para facilitar o transporte, né, desse produto, tá? Porque quando nós temos aí a liquefação desse gás, nós reduzimos aí, né, os riscos, né, de transportá-lo, então fica mais fácil, né, o transporte, tá, desse produto. Não apenas o transporte é facilitado nesse processo, né, o armazenamento, né, desse material também é facilitado, né, no envasamento aí desse material líquido fica muito mais fácil do que o envasamento dele na forma gasosa, né, então a melhor alternativa, né, que se encaixa aí, que inclui tanto o transporte quanto armazenamento, é o termo aqui, ó, distribuição, tá? Então, a liquefação aí do gás natural, ela facilita o processo de distribuição, que inclui tanto o transporte quanto o armazenamento, comercialização, ok? Então, são todos itens que são incluídos dentro desse termo aqui, distribuição, certo? Então, a alternativa correta é o item C, ou letra B, desculpa. Bom, seguindo para o quarto exercício, né, nós temos aqui uma sequência de informações onde todas, né, são sobre o gás natural, tá? E aí a leitura dessas informações vai nos levar a quais afirmações são verdadeiras, né, ou falsas, ok? Então vamos à leitura das afirmações, tá? Para ver o que é verdadeiro e o que não é. 1. É encontrado como uma energia de origem fóssil, acumulada em rochas porosas no subsolo, frequentemente acompanhado por petróleo, constituindo um reservatório, tá? Sim, normalmente, né, o gás natural ele é encontrado
acumulado sim nessas rochas, né? Que está frequentemente acompanhado por esse petróleo, né? Como nós podemos observar, ó, nesta imagem aqui, certo? Então, nessa imagem, ó, nós podemos ver duas possibilidades, né, de fontes de gás natural que estão aqui acompanhadas, ó, do petróleo, tá? Então, elas podem estar ou envolvendo esse petróleo numa fina camada ou em maior quantidade, né, de gás e menor quantidade do petróleo, tá? Mas normalmente elas estão presentes, ok? Então, a afirmação do item A é uma afirmação verdadeira. No item 1. No item 2, é extraído de jazidas naturais subterrâneas formadas por rochas sedimentares porosas e permeáveis e cobertas por estratos impermeáveis que impedem a sua saída para o exterior. Formou-se nessas jazidas subterrâneas como resultado da decomposição de sedimentos naturais ao longo de muitos milhares de anos. O gás natural pode estar acompanhado por petróleo ou é encontrado constituindo um reservatório de gás, tá? Então, sim, né, a partir dessas rochas sedimentares e porosas, né, eles são cobertos, né, por estratos aí impermeáveis que não permitem que eles saiam ali dessa estrutura, tá? E aí eles formam essas jazidas, que nada mais são do que esses buracos que eu mostrei para vocês aqui, ó, que reservam esse gás, tá? Que podem estar associados a uma grande quantidade do óleo, que é o petróleo, ou a uma pouca quantidade do óleo, tá? Então, o item 2, né, também é verdadeiro, tá? Em relação à decomposição dos sedimentos naturais, acho que fica claro para vocês, não preciso nem ficar relembrando isso, né? Nos vídeos que eu pedi para vocês assistirem sobre o petróleo e sobre o gás natural, estavam falando da formação deles. Então, a gente sabe que vários tipos de matéria orgânica, né, animais, plantas, foram submetidos a alta pressão e alta temperatura, né, lá no interior da Terra, das baixas camadas ali da Terra, onde levou então à formação, né, devido a essas condições extremas, a formação dessas estruturas, né, que a gente chama aí de petróleo ou de gás natural, tá? Então, várias reações químicas por muitos e muitos anos, né, milhões de anos aí aconteceram para formar então essa estrutura, certo? Então, o item 2 também é verdadeiro. E no terceiro item, ó, é encontrada em reservatórios subterrâneos somente no mar. O que quebra esse exemplo aqui, essa afirmação, é esse somente no mar, tá? Na verdade, não é isso. Normalmente a gente vê as plataformas, né, de petróleo lá no mar, principalmente na região praiana do Brasil, e a gente acha que o petróleo é só encontrado nessas fontes e na verdade não é, tá? Então aqui para provar para vocês eu trouxe uma tabela mostrando alguns exemplos de fontes, né, de reservas, ó, provadas de gás natural, tá? E sua localização. Então, por exemplo, nós temos aqui o Ceará, né, com fontes presentes aqui em terra, né, e em mar, tá? Aqui a do Ceará em porcentagem é muito pouca, mas a gente pode olhar aqui, ó, em relação ao Rio Grande do Norte, tá? Também fontes, ó, encontradas em terra e fontes encontradas em mar, tá? Aqui ó, a variação das reservas, ó, de acordo com os anos, tá? 2007 é o ano mais atual que nós temos dessa informação aqui, nesse exemplo. Então, nós temos aqui ó, que existem várias fontes em terra, apesar, ó, da grande maioria serem mar, tá? Então, não significa que não tem informação de petróleo e de gás natural em outras regiões, fora na região marítima, né? Existem sim, tá? A diferença é que a grande quantidade está na região de mar, né? E a menor quantidade está na região de terra, mas existe sim. Então, aquele somente em mar acaba destruindo a alternativa, né? Mesmo ela apresentando informações importantes aqui na frente, ó. Tal qual o petróleo sendo considerável o número de reservatórios que contém gás natural associado ao petróleo. Nestes casos, o gás recebe a designação de gás natural associado. Quando o reservatório contém pouca ou nenhuma quantidade de petróleo, o gás é dito não associado,
que é o complemento dessas imagens aqui, tá? Nós temos o gás natural associado e o gás não associado. O gás natural associado é quando ele está acompanhado de uma grande quantidade, de óleo, tá? E parte desse gás, inclusive, está solubilizada nesse óleo, né? Que é o petróleo, tá? O gás não associado, ele está acompanhado ou de uma fina camada, de uma pequena quantidade do óleo, do petróleo, ou nenhuma, tá? Então, isso faz com que essa reserva de gás natural seja muito maior do que essa reserva de gás natural, né? Essa é uma reserva melhor para a obtenção do petróleo, tá? Além disso, o gás obtido aqui, a partir desse tipo de fonte, né, não associado, é um gás mais fácil de ser comercializado porque ele não precisa passar por processo de purificação, que nesse caso aqui ele já precisa passar, né? Já que pouca parte dele, né, tá sozinha aqui, a maior parte está solubilizada, então ele precisa passar por vários processos de purificação para ser então comercializado. Certo, pessoal? Então, voltando lá para o nosso exercício, a alternativa que contém o item 1 e 2 somente como correto é o item D de dado. Certo? Essa é a nossa resposta certa para o exercício 4. Bom, nesse exercício 5, pessoal, ele pede aí, a partir do processo de destilação, né, a gente vai aumentando gradativamente a temperatura, e aí ele fala quais são as substâncias que são obtidas sucessivamente, tá? Então, qual que a gente obtém primeiro, depois em segundo lugar, depois em terceiro lugar, certo? Então, para a gente saber isso, né, a gente precisa conhecer a estrutura dessas moléculas. E a gente precisa saber que quanto maior a quantidade de carbono, maior é a temperatura de ebulição dessa substância, ou seja, mais calor a gente precisa fornecer lá na destilação para que atinja aquele ponto de transformação do estado líquido para o gasoso e então haja transformação, tá? Então nós podemos observar aqui, nessa tabela, que nós temos alguns exemplos das substâncias citadas lá, né? Então, o gás aqui entre 1 e 4 carbonos, o ponto de ebulição está em 20. A gasolina entre 5 e 10 carbonos, né? Ponto de ebulição em 120. Já o querosene tem uma maior quantidade de carbonos, está entre 10 e 16. Ponto de ebulição 170. O diesel maior ainda, 270, com até 20 carbonos. O lubrificante com até 50 carbonos, com a temperatura de 350 graus Celsius. O óleo até 500 graus Celsius, com até 70 carbonos. E o asfalto acima de 70 carbonos, com a temperatura de ebulição de 600 graus Celsius. Então, a partir do aumento das cadeias carbônicas, há um aumento, então, também do ponto de ebulição, certo? Mais energia será necessária para transformar aquilo em gás. Então, baseado nessas informações, a alternativa que melhor se encaixa, né, na ordem das respostas é o item A, ok? Devido, né, a essa representação aí do aumento das cadeias carbônicas, tá? Já no exercício 6, pessoal, eles pedem, né, em relação aí ao petróleo, qual é a alternativa incorreta. Então, dessas afirmações, qual não está correta, tá? Então, o primeiro item é: a composição do petróleo não é constante, diferindo de acordo com a região de onde é extraído, né? De acordo com a região que ele é extraído, ele tem características diferentes? Não, né? São reações químicas que aconteceram com bilhões e bilhões de anos, né? Com a matéria orgânica sendo submetida a altíssimas temperaturas e pressão. E isso levou ao resultado, né, do petróleo que a gente conhece hoje, essa mistura aí de vários hidrocarbonetos. Então, a composição ela não muda de região para região, certo? No item B, o processo de cracking possibilita extrair do petróleo maior quantidade de gasolina? Para entender, né, essa afirmação e saber se ela é verdadeira ou se ela é falsa, nós temos a seguinte afirmação.